Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última aula nós acabamos propondo, né, um exercício e hoje vamos seguir com a solução dele. É um exercício bem simples, ele é bom para treinar os conceitos que nós já aprendemos. Então, o enunciado do exercício era o seguinte: faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Considere que você deve descontar 6% do salário bruto em impostos e com isso mostre o salário bruto, a quantidade a ser paga em impostos e o salário líquido. Bom, então para fazer esse exercício, vamos começar ele fazendo por partes. Nós podemos começar com fazendo as perguntas necessárias, né? Qual que é o nosso valor hora, por exemplo? Então nós vamos criar aqui uma variável chamada valor hora. E nós simplesmente podemos digitar, por exemplo, um valor aqui, 100, por exemplo, e dar um print nesse valor, como nós sempre fizemos. Porém, existe uma função chamada input. Essa função é bem bacana, porque com ela nós conseguimos fazer uma pergunta para o usuário e ele inserir esse parâmetro via teclado. Então vamos usar ela. Então vamos colocar aqui a pergunta: qual o seu valor hora? Então nós vamos colocar aqui. Ele está perguntando aqui no terminal para a gente passar para ele. Então, por exemplo, aqui se eu colocar 1000, ele já aparece aqui no print do valor hora 1000. Se eu passar isso para 100, ele já aparece aqui 100 também. Ele já atribuiu esse valor. Então vamos considerar que a gente já está ganhando bem no Python, já está relativamente bem e já está ganhando isso por hora. Então, a próxima pergunta qual seria? Qual a quantidade de horas trabalhada no mês? Vamos supor aí que nós estamos trabalhando como PJ, por exemplo. Então vamos fazer ele receber esse parâmetro via teclado também. Então basicamente vamos perguntar aqui: qual a quantidade de horas trabalhadas no mês? Então vamos responder essas duas perguntas. Valor hora, vamos deixar 100. A quantidade trabalhada de horas no mês, vamos fazer 168, por exemplo. Pronto. Nós já temos o valor dessas duas variáveis atribuídas via teclado. Então, por exemplo, se eu olhar o valor dela aqui e se eu olhar o valor dela aqui, ela tem que aparecer o que nós atribuímos via teclado. Então, por exemplo, se eu olhar aqui e dar um print, fazer isso novamente, nós já temos esse valor das duas variáveis atribuídas. 100 e 168. Eu posso também colocar aqui em sequência a nossa próxima pergunta: qual que é o salário bruto? Então, vamos criar aqui uma variável chamada salário bruto. E o salário bruto vai ser o quê? Vai ser nada mais que o nosso valor hora versus a quantidade de horas mês. Vezes a quantidade de horas mês. Só que antes disso, é bacana a gente ver só um detalhe. Se eu vir aqui e perguntar qual que é o tipo dessa variável, o que ele vai me retornar?
Então vamos aqui passar os parâmetros novamente. Ele vai me retornar que ambos são string. Então, para eu fazer uma conta, o que eu preciso que isso seja? Se eu tentar fazer string, ele vai dar erro. Então, eu tenho que converter isso, seja para float ou seja para int. Então, como nós estamos trabalhando com números inteiros, eu vou converter para int mesmo, mas caso preciso, nós também podemos converter para float. Então, nós vamos vir aqui e já vamos também ver o valor que ele vai atribuir à variável salário bruto. Vou apagar o type aqui por hora. Então a gente aqui já tem um salário bruto de 16.800. Isso daqui, ele também vai jogar esse valor aqui como inteiro para a gente, já que nós convertemos ambos os valores para inteiros. Então vamos só confirmar aqui. Pronto, ele é um int também. Ok, dado isso, a nossa próxima pergunta qual é? Qual o valor pago em impostos em cima disso? Então eu vou vir aqui, valor em impostos. Vai ser, ele está falando que é 6%. Então eu vou fazer aqui de uma maneira simples, longa, porém mais didática da gente entender, que é 6%, ou seja, dividir 6 por 100 vezes o nosso salário bruto. Então vamos ver quanto que dá isso. Vamos dar um print aqui nessa variável. Esse vai ser o valor do imposto. Então nosso valor hora é 100, nossa quantidade de horas trabalhadas no mês é 168. E só de imposto nós pagaremos R$ 1.008. Então vamos começar a formatar isso daqui para ficar de uma maneira mais apresentável. O que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer um print. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar a resposta, né, para nossas perguntas. O valor do salário bruto é. Aí aqui a gente vai colocar o valor do salário bruto. Aí aqui, o que nós temos que fazer aqui? Esse salário bruto aqui ele vai estar como int, conforme nós já vimos antes. Então, como isso daqui é uma string, né, é um texto, nós vamos ter que converter ele também. Então vem aqui e só converter ele. Nossa próxima pergunta é: qual que é a quantidade a ser paga em impostos? Então nós vamos colocar aqui o valor pago em impostos. Vamos converter para string também, porque né, isso daqui é um texto. Então vamos colocar aqui valor impostos. E a nossa próxima pergunta, qual que é? É o nosso salário líquido. Nosso salário líquido nada mais é do que o nosso salário bruto menos os impostos. Menos o valor dos impostos. Como tudo já está em int, né, já está tudo em condição de igualdade, ele vai pegar esse valor aqui corretamente. Então nós já podemos fazer um print aqui também. O valor do salário líquido será
string, né, converter str para saulic. Então vamos rodar isso daqui, vamos ver o que acontece. Então aqui nós vamos passar nosso valor do salário hora, R$100 a hora, quantidade de horas trabalhada no mês, 168. Então, nosso salário bruto é quanto? É de R$16.800. O valor a ser pago em impostos será de R$1.008, 6% disso. E o valor do nosso salário líquido é R$15.792. Um salário aí que é perfeitamente possível de chegar sendo um programador Python aí na área de dados, como engenheiro de dados, ou cientista de dados, o que for. Basta estudar para chegar lá. Então é isso, pessoal. Essa é a solução do nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido também. Existem várias formas de fazer isso. Cada um pode chegar na sua solução. Pode ser mais simples ou não, mais curta ou não. Essa é uma das maneiras mais didáticas aí que eu vi para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham ou tenham algum comentário, é só colocar nos comentários aí do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por essa aula e até mais.